Boa noite, amigos da Trilha. Estamos começando mais um programa na Trilha do Vinho. Hoje estou recebendo meu amigo sommelier, gerente de produtos da importadora Inovini, Rodrigo Fumagalli. No quadro Na Trilha do Chefe, quem vai preparar aqueles pratos é a chefe Cristiane Vilas Boas, do restaurante Apreciado. Não sai daí porque o programa Na Trilha do Vinho está começando. Em 5 segundos, começa o programa Na Trilha do Vinho. Um oferecimento: Café Mantissa, um café naturalmente doce. Café Mantissa, um café naturalmente doce. Amigos da Trilha, estamos começando o programa Na Trilha do Vinho. Hoje vou receber o meu amigo que veio lá de São Paulo para dividir com a gente os conhecimentos e suas experiências no mundo do vinho. Ele é sommelier e gerente de produtos na importadora Inovini, Rodrigo Fumagalli. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa Na Trilha do Vinho, meu irmão. Obrigado, Fábio. De fato, um prazer. Obrigado a todos. Prazer participar do programa Na Trilha do Vinho. Como você mesmo disse, juntos nessa trilha árdua em prol do vinho. Exatamente, e trilhando realmente experiências, emoções, curiosidades, que eu tenho certeza que quem está lá de casa quer saber, quer aprender, participa, manda pergunta, é muito legal, Rodrigo. Rodrigo, antes de mais nada, vamos lhe apresentar. Você é um grande profissional e eu tenho certeza que as pessoas querem conhecer um pouquinho de você. Primeiro, você é paulistano, de onde você é, como é que você entrou no mundo do vinho? Conta um pouquinho da tua experiência. Ótimo. Eu, na verdade, comecei no mundo do vinho, isso em meados de 2005. Eu sou de São Paulo, capital, nascido e criado na capital, hoje ainda moro em São Paulo. Comecei em 2005, uma paixão incrível, trabalhava no varejo, trabalhava no ponto de venda e conheci uma pessoa loucamente apaixonada por vinho que me recomendou começar a estudar isso em 2005. Desde então, nunca mais parei. Comecei a estudar, me formei sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier, me formei sommelier também pelo Senac. Também fiz cursos na escola inglesa, que é o Wine Spirits Education Trust. Sou certificado nível 3, enfim. Sou um apaixonado estudioso sem parar. Viajei muito para vários lugares do mundo, li muito sobre o assunto e até hoje não aprendi nada. E essa tem muita é a grande coisa, graça né? do Tem muita vinho. coisa para ser aprendida. Exatamente. Né? Hoje, na verdade, trabalho com vinho desde 2005. Fiz vários trabalhos em paralelo, particular, né? Dei aula em 2010 na formação de sommelier no Senac, dei consultorias particulares, enfim, fiz vários trabalhos relacionados ao vinho. Hoje tenho uma feliz oportunidade de trabalhar com a Inovini e estou muito feliz profissionalmente, eu diria. É uma grande importadora, né? A Inovini é uma divisão da importadora Aurora, que é uma importadora tradicionalíssima, tanto pelos seus alimentos quanto outros tipos de bebidas também. Sem dúvida. Na verdade, a Inovini nasceu por uma necessidade de tratar o vinho de uma maneira particular, de tratar o vinho com a atenção que ele merece. A Aurora, como uma grande empresa com uma visão excepcional, identificou isso e tratou o vinho de maneira separada. Há 4 anos existe essa divisão, a empresa existe há mais de 65 anos nesse segmento de importação, de produtos importados, alimentos finos e etc. Mas o vinho, a divisão de vinhos efetiva nasceu há 4 anos e isso, na verdade, foi uma tendência no mercado, de tratar o vinho em paralelo. E hoje está aí colhendo bons frutos por essa estratégia, né? Então, atenção totalmente focada no produto vinho. Olha, você fez alguns comentários e o legal é que hoje, gente, é sem pauta, a gente vai bater papo aqui mesmo sobre o mercado do vinho. Depois eu quero falar bastante sobre os produtos, ou talvez no segundo bloco a gente fala sobre os produtos da Inovini, mas antes, essa dificuldade que é trabalhar o vinho aqui no Brasil, né? O vinho ele é considerado no mundo todo alimento praticamente. Eu vi agora essa semana uma matéria onde na Argentina eles foram além. Eles estão colocando o vinho agora como uma bebida nacional, ou seja, quando tem uma bebida nacional, a carga tributária é menor ainda, né? É menos do que o alimento, ou seja, se fosse uma bebida considerada um alimento, o vinho aqui no Brasil, a gente teria uma carga tributária bem menor. Conta um pouquinho dessa sua experiência trabalhando com o mundo do vinho, essas dificuldades de logística, carga tributária e o que a sua empresa e você
tem feito para combater e para ajudar o mercado do vinho no Brasil? Ótimo assunto, Fábio. Na verdade, o que tem acontecido hoje é que o mercado de vinho brasileiro sempre foi entendido como um mercado de luxo. Bebida vinho foi sempre entendida como uma bebida de luxo. E o que tem acontecido hoje é que a tendência não é mais o produto vinho, mas sim a educação e sim a disseminação dessa cultura. Não é? Então a gente tem trabalhado muito para a pulverização do hábito do consumo do vinho. Porque a gente sabe, é sabido que a carga tributária no Brasil, não exclusivamente para a categoria de vinhos, é abusiva em alguns casos. Isso é um tema entre vários produtos alimentícios e não alimentícios. E o vinho surfa essa onda de produtos com altos tributos. Mas então, sabendo disso, nós temos então uma vantagem também dentro desse cenário, que é o mercado aberto. Você mencionou bem a Argentina. Há vários países como a Itália, por exemplo, França, que entende o vinho de uma maneira diferente, mas também tem um mercado fechado e uma falta de sortimento para o consumidor. Existe uma regionalidade, existe sim um patriotismo muito grande, um bairrismo muito forte nesses países. E no Brasil a gente tem a vantagem de ter um mercado aberto, um mercado de importação aberto, com uma possibilidade de encontrar vinhos de várias nacionalidades. Essa é uma vantagem do mercado de vinho nacional. É um mercado eclético, né? Exatamente, você consegue encontrar vários produtos. Diante desse cenário, o consumidor, que é um consumidor emergente, o Brasil é um país emergente no cenário de vinhos, se sente um pouco perdido. Porque o consumidor de vinhos na Argentina, o consumidor de vinhos na Itália já nasce ouvindo falar faz parte da cultura do vinho regional. E aqui a gente tem vinhos de várias nacionalidades. Então, muito mais do que produtos, hoje a grande tendência do mercado é a educação. Então a gente tem trabalhado a Inovini, o Rodrigo, tenho certeza que o Fábio e todos os profissionais que gostam e amam essa bebida estão trabalhando de fato para a disseminação dessa cultura, ou seja, para a educação do consumidor. E isso é muito importante, Rodrigo, porque eu me coloco sempre no lugar do produtor. Quantas famílias que não esperam a vendima uma vez por ano, o ciclo todo, na primavera, o verão, o outono, o inverno, para fazer um vinho, para colocar dentro da garrafa, e depois que já encontra inúmeras barreiras para produzir o vinho, do plantio, solo, clima e todos os aspectos, e ainda depois ter que defrontar de toda essa diversidade de barreiras, de pedras, que eu sempre falo assim, eu tenho um poema que eu sempre cito que é: de uma montanha até um cego se desvia, mas são nas pequenas pedras que a gente se arrebenta. É muita pedra, então às vezes a pessoa tem um problema enorme, tira o que problema, elimina o problema enorme, tira as pequenas pedras. E no vinho tem muitas pequenas pedras e a gente tem que sempre estar tirando essas pedras do caminho. Como é que você interpreta, você como gerente de produtos, interpreta essa relação da expectativa do produtor, daquilo que ele tem como posicionamento de produto, de cuidado, versus todas essas barreiras, e vou além, vou incluir a logística, porque nós estamos num país que é um continente, Como é que você me fala isso? Exatamente. Na verdade, o controle de expectativa de produtores é um tema bastante delicado, porque um produtor, obviamente, exporta o seu produto para vários países. E cada país entende o vinho, como a gente já disse, de uma maneira diferente. E o Brasil entende o vinho de uma maneira toda particular. Então, o controle E aí, o produtor, é muito comum as contas, Então, eu produzo vinho, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Vai vender muito? Maravilha, se cada habitante beber uma garrafa do meu vinho por ano, eu sou o produtor mais feliz do mundo. Mas as coisas não funcionam assim. Então, como você disse, existem as barreiras e que não são poucas. Nesse caso, o controle de expectativa é fundamental. Dizer para o produtor que o mercado de vinhos é um mercado difícil no Brasil, é um mercado de construção, um mercado de educação e, sobretudo, um mercado de acessibilidade difícil. Como você disse, o problema da logística. O Brasil é muito grande, existem as barreiras, o Brasil tem 27 estados, ou seja, são 27 províncias, eu diria, porque cada um corre independente na carga tributária, nas barreiras em termos de logística, barreiras de tributos, barreiras do que fazer sobre cada produto. Então, enfrentar isso e entender cada estado de maneira particular e fazer com que o vinho chegue cada vez mais rápido e cada vez com qualidade, enfim, na sua pureza, preservando tudo aquilo que o produtor tanto cuidou, é uma dificuldade gigante. A gente luta contra isso, a gente busca empresas parceiras para poder fazer essa logística de maneira efetiva, de maneira rápida, de maneira segura, mas a logística brasileira é complicada e, sobretudo, muito cara. Tá vendo, gente? Esse é o papel desse menino. Bom, eu vou ter que ir agora para o break, Vai termos um intervalo, o papo tá gostoso, tá bom? Mas daqui a pouquinho eu quero que você me comente sobre os produtos da Inovini. E também, hoje nós estamos aqui no restaurante Apreciata, que vai ter um jantar Wine Genius, o circuito Wine Genius, e ele vai ser o palestrante da noite. Na trilha do vinho, brinde esta aventura.
Café Fazenda Mantiça, State Coffee, cultivado acima de 1.250 metros de altitude. Um café 100% arábica, de grãos selecionados, com uma bebida única, sabor e retrogosto incomparáveis. Um café naturalmente doce. Visite nosso site www.fazendamantiça.com.br. Deus escreve certo por curvas, linhas, cores e muita inspiração. Há 50 anos, a Cristais São Marcos constrói sua história, transformando arte em sucesso. E sua inspiração vem de suas origens. Primeiro veio a paixão pela terra em que nasceu, seus encantos, suas belezas e sua gente. Depois a paixão pelo vidro, pela família e pelo trabalho. Por tudo isso, a Cristais São Marcos completa em 2012 50 anos de história como uma das maiores fábricas do mundo em produção de cristais Murano. Cristais São Marcos, totalmente brasileira e orgulhosamente Poços Caldense. Quer saber tudo sobre vinhos? Venha na Trilha do Vinho, uma loja especializada com mais de 300 rótulos e produtos gastronômicos de diversas regiões do mundo. Acesse natrilhadovinho.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Confira nossas degustações e adquira nossos produtos. Para Poços, o frete é grátis. Rua Junqueiras 500, loja 15, Passo das Águas, Shopping. Poços de Caldas, na Trilha do Vinho. Brinde esta aventura. Amigos da trilha, voltamos agora para o segundo bloco, continuando esse papo gostoso aqui com o meu amigo sommelier lá da Inovini, Rodrigo Fumagalli. Rodrigo, bom, eu tenho um carinho muito especial por uma amiga que trabalha lá com você, que é a Luana Franceira. Aliás, Luana, beijo para você, um beijão mesmo, obrigado por tudo. Claudinho, aquele abraço para você também trabalha lá contigo. Quero deixar esse abraço registrado, porque são grandes amigos que estão sempre com a gente aqui na trilha, ajudando, fazendo o que pode, se desdobrando, para a gente conseguir as melhores ferramentas de trabalho possível para esticar esse mercado. E trabalho em equipe. Você é um líder, você é um gerente, lidando com essa bebida. Como é que você lidar com essa situação junto à bebida alcoólica e esse teu trabalho? Fica à vontade, fala as suas palavras. O vinho, na verdade, falar sobre bebida alcoólica e vinho, por incrível que pareça, é uma incongruência. Porque o vinho é diferente, né? O consumo de vinho, ele sempre é atrelado a uma comida, ele sempre é atrelado a um alimento, a um momento de felicidade, um momento de celebração. E apesar de ser uma bebida alcoólica, e hoje a gente enfrenta várias leis protecionistas, vários problemas com trânsito, problema com saudabilidade, existem várias barreiras em torno da bebida, mas o vinho surfa uma onda diferente, né? Ele surfa uma onda que vai muito além de ser simplesmente uma bebida alcoólica, e esse é o conceito que a gente tem que passar. É um produto alcoólico, só que por trás, dentro de cada taça, dentro de cada garrafa e por trás de cada rótulo, existe muito coração, muito amor, muita paixão, existem pessoas, geralmente os produtos, aí eu entro para falar um pouquinho sobre os conceitos dos produtos que a Inovini trabalha, que são sempre em busca de personificação. A gente sente muita falta de personificar os produtos, ou seja, de trazer uma figura que represente de fato os conceitos daquele produto, e nesse caso o produto vinho. Isso é muito importante dentro desse segmento. Então não basta ser um fermentado de uva alcoólicos. O que tem por trás disso? Tanto é que a gente sempre brinca, né, Fábio? Nós não vendemos vinhos, nós não trabalhamos com vinho só. Nós trabalhamos com emoção, com sentimento, com celebração, e nós vendemos muito mais do que vinho, nós vendemos experiência. Então isso é o que o vinho traz de importante. Que é muito mais do que uma bebida, né? Muito mais do que isso. Então, cada consumidor, ao beber uma taça de vinho, tem que entender que muito por trás dessa bebida alcoólica, que nos deixa mais leves, nos deixa mais felizes, tem muita história, tem muita paixão, tem muitos conceitos que devem ser levados em consideração. Eu gosto muito de deixar um recado pessoal também. Por exemplo, quantas pessoas estão enfermas agora, às vezes estão lá, né? Você que está aí deitado na cama do hospital, se recuperando, força, lute.
Vamos para cima, que eu tenho certeza que você vai sair dessa, daqui uns dias você vai estar junto com a gente aqui, celebrando aqui uma taça de vinho. Estou torcendo para você pela sua recuperação. E pessoas que de repente também não podem sair, não têm oportunidade e assistindo o programa começam a viajar com a gente, começam a entender, sabendo com essas tuas palavras que essa bebida pode oferecer esse sentimento, Rodrigo. É muito importante que a gente tome todo o cuidado, né? Porque nós estamos falando de uma bebida alcoólica. Então, bebida alcoólica, se for dirigir, não beba. E também, se for beber, peça um táxi. Sempre é essa recomendação que a gente passa para não termos riscos, né? Agora, estamos tomando aqui diante de vamos começar a falar desse vinho aqui. Esse aqui é um Kim Forrester da uva Sauvignon Blanc. E hoje, até recentemente, fez 95 anos, Nelson Mandela, que também está lá na luta pela sua saúde, né? Para representar muito bem a África do Sul. E o jantar hoje é a África do Sul. Fala um pouquinho, então, dessa relação de vida, África do Sul e o portfólio da Inovinho. Perfeito. Hoje é um dia perfeito para falar de África do Sul, como você mesmo disse, enfim, aniversário de Nelson Mandela. E falar de África do Sul gera um prazer imenso, pelo menos para mim, por conta da história da África do Sul, efetivamente. Porque a África do Sul, muito mais do que um produtor de vinho, é um país exemplo, é um continente exemplo de luta em prol de uma causa nobre, sobretudo, né? A apartheid, enfim, sofreram vários problemas políticos, socioeconômicos e assim por diante. Então, celebrar a vida, celebrar uma data importante com vinhos da África do Sul é um sentimento prazer muito intenso. Exatamente. Né? E Kim Forrester, na verdade, ilustra exatamente esse sentimento. E também vem de acordo com o posicionamento Inovini de ser. Kim Forrester é uma pessoa, Kim Forrester é um produtor apaixonado por vinho, que adquiriu essa propriedade em 1993 e sempre trabalhou em torno do mercado que envolve o vinho, né? Era uma pessoa que trabalhava no mercado de hotelaria, depois passou para o mercado de restaurantes, até que comprou essa propriedade em 1993 e desde então começou a produzir vinhos. Hoje são vinhos celebrados no mundo afora. A propriedade Kim Forrester, que fica na região de Stellenbosch, no sul da África, é uma propriedade belíssima, que inclusive celebrou o aniversário do 85º de Nelson Mandela, né? 10 anos atrás, exatos 10 anos atrás. Então é uma propriedade com muita história, com muita paixão também, e é um produtor que ilustra exatamente a qualidade dos vinhos da África do Sul. É um país que está em busca de vinhos cada vez melhores, cada vez de maior prestígio internacional, e Kim Forrester faz isso de maneira louvável. Nossa, a África do Sul fazem vinhos generosos, né, intensos, robustos, e aqui a gente está diante de um Sauvignon Blanc, um vinho que tem uma elegância e ao mesmo tempo uma refrescância intensa. Vamos falar um pouquinho desse Sauvignon Blanc. E por incrível que pareça, Fábio, muito contrário do que muitas pessoas pensam, a África do Sul majoritariamente é um país de vinhos brancos. É um continente de vinhos brancos. Você falar de África do Sul, a gente sempre fala de país, continente e tudo mais. A África, produtora de vinhos, é majoritariamente produtora de vinhos brancos. A África do Sul, sobretudo, que é a região mais importante na produção de vinhos. E Sauvignon Blanc, assim como o Chenin Blanc, assim como o Chardonnay. A Chenin Blanc é a principal uva das regiões da África do Sul. Esse, nesse caso, é um Sauvignon Blanc que ilustra exatamente esse perfil. Perfil jovem, perfil fresco, perfil super moderno, não é? Então, um jeito África do Sul de ser, um jeito de se mostrar para o mercado. Moderno, vivo, fresco, fácil e versátil. Acho que são atributos que ilustram exatamente esse produto. E nós vamos ter alguns dos vinhos do Kim Forrester no jantar, daqui a pouquinho, as imagens. Fala um pouquinho desses vinhos. A gente vai poder harmonizar hoje com pratos maravilhosos, vinhos, não todo o portfólio, mas parte do portfólio, né? Começando com esse Sauvignon Blanc do Kim Forrester. Depois a gente vai provar um Petit, que é a linha Petit da vinícola Kim Forrester, ilustra, na verdade, os vinhos de entrada, Petit, os pequenos, né? Os entry levels. Então a gente vai provar hoje um Cabernet com Merlot. Depois a gente vai provar um dos premiums da vinícola, que é o Renegade, e curiosamente tem esse nome, o Renegado, né, por conta do perfil, do estilo. É um vinho com corte, basicamente um corte do estilo do Rhône, né, que envolve Syrah, que envolve Mourvèdre, que envolve Grenache, que são uvas originárias dessa região, francesa, do Rhône. Então é um vinho super moderno, vivo, fresco, só que com um perfil e um estilo do velho mundo. Um estilo tradicional, produzido num país moderno, enfim, é essa mistura que deixa esse vinho cada vez, enfim, a cada safra mais elegante. E por fim a gente prova um vinho de sobremesa de um outro parceiro, produtor nosso da Hungria,
que é da região de Tokai, que é um Late Harvest. Late Harvest Tokai. Exatamente. Nossa, promete, hein? Esse jantar vai ser muito bom. Muito bem, amigos. Chegou agora a hora da gente ir para mais um break. E daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho desses pratos e desses vinhos que você votou. De antemão, já quero te agradecer, porque nós vamos ficar apenas com algumas imagens desse jantar, que vai ocorrer no próximo bloco. Volte sempre a Poços de Caldas, Poços está sempre com as portas abertas e vamos sempre fazer eventos tão bacana como esse que vai ser no próximo bloco. Obrigado, Fábio. Saúde. Saúde. Na trilha do vinho, brinde esta aventura. Na Garra Peugeot, a gente se encontra aqui. Muito bem, agora chegou o quadro Na Trilha do Café. E a dica de hoje é o seguinte. Sabe, o pessoal às vezes costuma fazer uma quantidade de café exagerada. A dica do café, faça somente o que você vai consumir ou no máximo com até 1 hora após o café ter sido preparado. Para você apreciar bem ao máximo aquilo que o café tem para te oferecer. E a outra dica, sabe o que você faz com aquele café que de repente pode sobrar? Congela ele. Depois você coloca ele, por exemplo, em gelo. Você pode fazer vários tipos de bebidas com aquele café que você congelou. Café Mantissa, um café doce por natureza. Na Trilha do Café, oferecimento Café Mantissa, um café naturalmente doce.